Sou mais uma vez evangelista Wander Rodrigues de Oliveira e saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. E eu quero informar que eu gravei vários shorts a respeito do tema Eu Vim para Salvar. E os shorts ficando em separado, não fica muito clara, não fica muito claro o estudo bíblico, a doutrina a respeito do objetivo da vinda do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, quando ele se fez carne e habitou entre os homens. Mas nós precisamos de ter clareza de qual é o objetivo que o Senhor Jesus Cristo teve ao vir aqui na terra. Vamos fazer de novo menção da palavra de Deus no livro de Evangelho segundo João, capítulo 12, versículo 47. Jesus Cristo falando, ele disse o seguinte, ele falou e o apóstolo João escreveu: E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo como o Pai me tem dito. Então vejamos bem, meus queridos e minhas queridas. Nós precisamos de entender qual foi o objetivo de Jesus ao se fazer carne e habitar entre nós. Está descrito aqui nestes versículos que eu li qual foi o objetivo de Jesus aqui na terra. Mas para que nós possamos ter uma compreensão exata do objetivo de Jesus ao estar aqui na terra, nós precisamos de ler também uma outra parte da Bíblia, onde está escrito assim, Evangelho de João, capítulo 1, está escrito assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Agora vamos dar um pulo do
versículo 1, 2 e 3 do Evangelho de João, para o versículo 14, versículo 14 do capítulo 1 do Evangelho de João, que diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Mas eu acho que a palavra muito importante dessa segunda leitura que eu fiz é essa: no princípio era o Verbo. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. Então Jesus Cristo, ele não passou a existir quando ele nasceu de Maria. Ele já existia desde o princípio. Só que ele existia com Deus em verbo, ou seja, em espírito. Ele era um ser espiritual. Ele era a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele era a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então vejamos bem. Se ele existia desde o princípio, então também foi ele que escreveu o Velho Testamento. Ele apenas usou a boca dos profetas, Moisés, juízes e demais atores coadjuvantes desta grande história da vida. Jesus, ele já existia desde o princípio. Portanto, foi ele que escreveu toda a Bíblia Sagrada, Velho e Novo Testamento. Eu não sei, não me recordo da referência bíblica, mas dá um Google aí que você vai descobrir. Está escrito que ele é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então Deus, ele já tinha presciência de tudo. Ele tem presciência de tudo. Ele é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Pode dar um Google aí que você vai descobrir onde está escrito isso. Onde está escrito isto na Bíblia Sagrada. Mas vejamos bem, meus queridos e minhas queridas, vamos retornar ao versículo 47. Não sei por que veio na minha mente agora uma pessoa que convivia comigo, e eu chamava ela de querida, né? E ela falava: não me chama de querida, eu não gosto que me chama de querida. Mas eu me dirijo às pessoas dessa forma, por quê? Não é falta de respeito. Pelo contrário, é para demonstrar um profundo respeito. Porque quando nós falamos a palavra querida, quer dizer que é uma pessoa que nós queremos bem, queremos que esteja
sempre perto de nós. Jesus Cristo disse assim: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E então, quando nós chamamos alguém de querida ou de querido, não há nenhuma conotação pejorativa nessa palavra. Depende da interpretação daquele que a ouve. As pessoas que têm a maldade no coração, para elas, tudo é mal. Na Bíblia está escrito assim: se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será trevas. Então nós precisamos de tomar cuidado com a interpretação que nós fazemos daquilo que as pessoas falam. Outro dia eu encontrei com um rapaz na rua que é homossexual. E eu sempre prego para ele. Eu falei com ele assim: eu amo vocês. Aí ele falou: então vem cá, me dá um beijo na boca. Aí eu falei com ele assim: não confunda paixão com amor. Amor é algo sublime e lindo que veio de Deus, mas a paixão é algo carnal que muitas vezes nos traz destruição. Eu te amo com o amor ágape, o amor de Deus, o amor sem interesse nenhum, nem carnal, nem de qualquer outra forma. Mas então, queridos e queridas, vamos ao texto. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Jesus Cristo veio para salvar o mundo. E ele trouxe as palavras dele. Quais são as palavras dele? São as mesmas palavras do Pai, primeiro. E segundo, as palavras dele são todas as palavras que estão contidas desde o capítulo 1 de Gênesis até o capítulo 22 de Apocalipse. É um combo, é um pacote completo. Ou você compra tudo, ou você não compra nada. Não existe uma terceira opção. É como você comprar uma mesa e não comprar os pés da mesa. De que vale a mesa sem os pés? Então vejamos bem, queridos, nós precisamos de ter entendimento da palavra de Deus. Precisamos de analisar ela profundamente, para que nós saibamos o que fazer para que não sejamos condenados. Jesus Cristo continua: quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue, a palavra que tenho pregado. Essa o há de julgar no último dia. Então, pela palavra que Jesus Cristo pregou, desde
capítulo 1 de Gênesis até o capítulo 22 de Apocalipse, nós seremos julgados. Sim, nós seremos julgados por estas palavras. Então nós precisamos de analisar elas profundamente. Por quê? Existem duas coisas. Uma coisa é a teoria e outra coisa é a prática. A teoria existe, mas se nós não colocarmos ela em prática, nós nunca vamos saber a eficácia e o resultado que pode trazer a teoria colocada em prática. Então haverá um julgamento no último dia. Isso aí a Bíblia fala com muita clareza, que haverá um julgamento. Haverá um julgamento. Muitas pessoas leem a Bíblia e olham e analisam a Bíblia pela cosmovisão humana. Nós não podemos analisar a Bíblia pela cosmovisão humana, porque a visão que nós temos do mundo e da vida é uma visão muito restrita. E a visão de Deus é milhões de vezes mais ampla. Enquanto nós olhamos um ponto na parede, Deus olha a parede inteira. Então é isso que acontece. Deus não é um ser humano. Jesus não é um ser humano. Jesus é um ser sobrenatural. Jesus é um extraterrestre. Pela palavra dele, que ele era o verbo que estava com Deus, foram criados os céus e a terra. Olha bem o poder que Jesus Cristo tem. Ele falou: crie-se o planeta Marte. Estou dizendo que isso está escrito na Bíblia. Mas já que o planeta Marte existe, e todos os cientistas dizem isso, então, se ele criou todas as coisas, então ele também criou o planeta Marte. E se nós formos medir a circunferência do planeta Marte, nós vamos ver que talvez ele seja maior do que a Terra. O Sol é uma estrela de quinta grandeza. E ele é muitas e muitas vezes maior do que a Terra. Então vejam bem, nós não podemos ver a vida pela cosmovisão do homem, mas precisamos ver a vida pela ótica de Deus. E se nós vemos a vida pela ótica de Deus, nós vamos chegar à conclusão de que nós, seres humanos, não passamos de formiguinhas, sem nenhum poder, seja ele o rei da Inglaterra, o líder político da China, ou seja ele um mendigo que mora debaixo da ponte. Não existe nenhuma diferença entre um e outro em relação a Deus. Todos nós, para Deus, somos como um grão de trigo, que Deus simplesmente ele pega e amassa, se ele quiser, e a nossa vida deixa de existir no momento. Mas existe dentro de nós algo chamado alma e espírito. A nossa carne
será morta. Mas nós vamos ser julgados, não será a nossa carne que será julgada, será julgada a nossa alma, e será julgada por aquilo que nós fizemos aqui na terra. Por quê? Jesus Cristo disse assim: quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado. Ora, para que nós sejamos julgados pela palavra que Jesus pregou, então é preciso de ter alguém filmando nós o tempo todo. Até uma vírgula que sai da nossa boca, de maneira nenhuma ela vai perder o seu efeito. E eu digo isso baseado e fundamentado naquilo que está escrito no livro de Apocalipse, que está escrito que no dia do julgamento final abriram-se os livros. 2 livros se abriram. Um livro é o livro das obras, que Deus tem anotado cada coisa que nós fazemos aqui nesta terra, neste livro. Cada um de nós individualmente tem um combo de páginas daquele arquivo. Só que para Deus, a tecnologia para Deus, ela é hiper, mega, super avançadíssima. Para Deus é brincadeira mostrar para nós exatamente o que aconteceu quando nós éramos ainda criança. Eu, por exemplo, eu tenho uma imagem gravada na minha mente que eu lembro que meu pai, ele gostava muito de charola de São Sebastião. E eu me lembro que eu ficava no meio das pernas do meu pai, e eu tinha aí 1 aninho, 2 aninhos de idade. Essa memória tem na minha mente até hoje, nunca saiu da minha mente. Então assim também será naquele dia. Tudo o que passou na nossa vida vai ser retornado naquele dia. E nós seremos julgados pela contraditoriedade ou não daquilo que nós fizemos em relação àquilo que Jesus Cristo falou. Jesus Cristo disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Eu, por exemplo, quando era jovem, eu cometia falha. Só essas 2 coisas que eu fiz. De dar um soco no rosto de 2 pessoas. Uma delas já morreu, mas eu pedi perdão a ela antes. Ai. E a outra também já pedi perdão a ela, até conversei com ela, agora nós somos amigos. E o outro eu dei um empurrão. Ele caiu no chão para trás. E eu pedi perdão também a essa pessoa, graças a Deus que eu tive essa oportunidade de pedir perdão a essas 3 pessoas que eu cometi delitos mais graves contra elas. Então o perdão, o arrependimento, ele apaga o pecado. Então é por isso que João Batista disse: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. E depois ele pegava e batizava as pessoas. E a partir daí, o batismo simboliza um recomeço, um novo nascimento. A partir daí nós recomeçamos, todo o nosso passado de pecado é apagado, e nós começamos de novo sem errar. É para isso que existe a verdadeira religião.
que é a religação do homem com Deus, a religação que o homem havia perdido quando pecou ali no Jardim do Éden. E tem gente que pensa que as religiões começaram agora, de pouco tempo, de 2.000, 3.000 anos para cá. Não. A religião começou, a religação com Deus, o esforço do homem para se religar com Deus, começou desde o Jardim do Éden. Você vê que Caim matou Abel porque ficou com inveja da oferta que Abel trouxe para Deus. Então estava havendo ali um esforço de religação de Abel com Deus. E Caim se invejou disso. Mas Caim também estava tentando se religar a Deus, só que Deus não se agradou do sacrifício dele. Não sei porquê. Acredito que Deus sondava o coração dele e via que ele fazia com intuitos malignos, com intuitos errados. Mas depois que nasceram Abel e Caim, nasceu também mais um filho de Adão. E depois nasceram Adão filhos e filhas. Mas o único deles que conseguiu apresentar um sacrifício aceitável por Deus, os únicos deles que conseguiram ofertar um sacrifício aceito por Deus foi Abel, que foi morto por Caim, e Enos também logo depois. Está escrito lá em Gênesis, lê lá do capítulo 1 até o capítulo 10, que você vai achar o sacrifício de Enos. E Deus recebeu o sacrifício de Enos. Então voltou-se a cultuar a Deus. Foi aí que começou a religião, a religação entre o homem e Deus. E qual é a forma de religação entre o homem e Deus? O culto. E se nós formos fazer uma análise cronológica da época em que Enos apresentou este primeiro sacrifício, este segundo sacrifício a Deus, nós vamos remontar talvez a 6.000 anos, 10.000 anos antes, porque a Bíblia, ela é difícil de contar o tempo através da Bíblia. Eu já tentei. Procurei somar os anos de vida de Adão, filho de Adão, os filhos, netos de Adão, os tataranetos de Adão, e eu desisti. Eu desisti. Mas é muito tempo. É muito tempo. Porque, na verdade, para começar, os homens naquela época viviam 960 anos, até o máximo, que foi Matusalém, ou Metuselah, que viveu esse tempo todo. Então, o tempo foi muito grande a contar de quando começou a religião. Quando começou a religião no planeta Terra. Mas o homem sempre teve um esforço para refazer o contato com Deus. Agora, por que o contato com Deus? Porque quando nós entramos em contato com Deus, nós sentimos a paz que falta em nós. Nós sentimos alegria dentro do nosso coração e sentimos alívio para a nossa consciência. Porque Deus e Jesus, através de Jesus, são os únicos seres existentes no universo que têm poder para perdoar pecados. Mas tem uma coisa que só o homem pode fazer, que é o arrependimento.
porque Deus não força ninguém a buscar esta religação com Ele. Ele quer que o homem de livre e espontânea vontade volte a se comunicar com Ele. Eu, por exemplo, estou aqui na minha casa, estou aqui de madrugada. Quando eu tenho um vídeo mais importante para gravar, eu procuro gravar de madrugada, porque não tem nenhum barulho para atrapalhar. Então eu estou aqui apresentando o meu culto a Deus, estou gravando para poder passar para outras pessoas o conhecimento adquirido neste tempo que eu tive de convivência com o Senhor Jesus Cristo. Então nós não podemos, nós que somos evangélicos, nós não podemos falar nada que eu acho, nós achamos. Não podemos achar nada. Se nós queremos achar alguma coisa, procuramos na Bíblia. Nós só podemos falar aquilo que está de acordo com a palavra de Deus. Muitas pessoas nos criticam erradamente. Por quê? Porque se nós falamos aquilo que está escrito na Bíblia, então vocês têm que criticar a Deus e não nós. Se vocês resolverem processar a nós, vocês estão processando a pessoa errada. Vocês estão processando a pessoa errada. Processem a Deus. Coloquem Deus no banco de réu. Agora, tem uma coisa muito importante que nós precisamos de entender. Deus, Ele faz a panela, mas Ele faz também a tampa. Deus, Ele apontou o pecado, mas também Ele apontou a solução. Qual é a solução? A solução é Jesus. Através da fé nele, e a fé gera a obediência, porque é aquele que diz que crê, aquele que diz que tem fé, mas não obedece à Bíblia, engana-se a si mesmo. Então, através da fé nele, nós recuperamos o direito de vida eterna. E através da fé nele, ao buscarmos o Espírito Santo dele, para que ele venha habitar em nós, então o Espírito Santo fará a transformação que é necessária em nós, porque nós somos carne e o Espírito Santo é um Espírito invisível, que ele entra em nós quando nós falamos que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas. Porque a partir do momento que nós falamos isso, então nós nos religamos a Deus e passamos a ser, deixamos de ser seres carnais e começamos a ser seres espirituais. Estamos andando na terra, mas não somos seres da terra. Somos seres espirituais. Somos como os anjos do céu, que são seres espirituais. Então, quando nós nos tornamos seres espirituais de Deus, ou anjos de Deus na terra, o inimigo perde o poder contra as nossas vidas. Por exemplo, eu já tive pessoas que atiraram em mim quando eu estava orando num determinado lugar, mas o tiro não pegou em mim. E eu voltei e continuei orando no mesmo lugar. Eu estava num lugar descampado, na roça, eu não vi quem atirou.
Ele atirou escondido. Mas o tiro não pegou em mim. Será que o cara era ruim de mira? Ou será que foi o anjo de Deus que desviou a bala? Eu acredito que foi o anjo de Deus que desviou a bala para que não pegasse em mim. Então vejam bem, meus queridos e minhas queridas, vocês podem acreditar nas coisas que eu vos tenho falado, porque as pessoas que me conhecem, eu moro em Colatina desde 7 anos de idade, praticamente na mesma rua, estou com 61 anos de idade, e desafio qualquer pessoa que me conhece a me dizer se algum dia eu falei com elas alguma mentira. Se acaso eu tiver falado e ela realmente comprovar que eu falei mentira, então eu quero me arrepender. Quero pedir perdão à pessoa a quem eu prejudiquei e ressarcir ela, se for possível, do prejuízo que eu lhe causei. Se eu tiver condições. Porque, na verdade, o salário que eu ganho só dá para comer. Ai, ai, mas tá bom demais, tá bom demais. Eu estou me alimentando, tá bom demais, tá ótimo. Glória a Deus por isso. Mas então são essas palavras que eu queria trazer para ficar mais esclarecido a respeito do assunto, porque é um assunto muito sério. Trata-se de salvação, vida eterna. Trata-se de escolher o céu, e se nós não escolhermos o céu, automaticamente estamos escolhendo o inferno, o lago que arde como fogo e enxofre. E eu não desejo isso para ninguém. E amo a todos e quero o bem de todos, e por isso estou aqui pregando a palavra de Deus. Que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe, nos guarde, faça resplandecer sobre nós a sua luz, nos dê saúde, nos dê paz, nos dê alegria, nos dê salvação, e que o amor de Deus e a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos que amam e aguardam a volta do Senhor Jesus. E agradeço a todos a oportunidade em nome de Jesus.